Bom, pessoal, na videoaula de hoje, nós vamos estudar as situações em que nós temos equações diferenciais desse tipo aqui, porém, essas equações diferenciais não são exatas, ou seja, a derivada dessa função m com relação a y é diferente da derivada dessa função com relação a x. O nosso objetivo é determinar uma função que, quando nós multiplicamos os dois lados dessa equação por essa função, então essa equação diferencial se torna uma equação exata. Aí essa função é chamada de fator integrante. Então, a ideia é a seguinte: nós começamos então com uma equação que não é exata, multiplicamos os dois lados dessa equação não exata por um fator integrante, e em consequência disso, a equação diferencial original torna-se uma equação exata. Então, a ideia por trás desse método dos fatores integrantes é essa. Então, representemos o nosso fator integrante pela letra grega μ. E a princípio vamos considerar o caso em que esse fator integrante é uma função de duas variáveis, x e y. Então, vamos pegar a nossa equação diferencial original e multiplicar os dois lados dessa equação diferencial por essa função ainda desconhecida que nós estamos chamando de μ. Vamos definir o seguinte: vamos chamar esse termo aqui de uma função m e vamos chamar esse pedacinho aqui de função n minúsculos. Ou seja, a função m pequeno é uma função de x e y que é dada pelo produto. Semelhantemente, a função n pequeno é a multiplicação da função μ com a função n grande. Assim, a equação diferencial fica escrita da seguinte forma: o objetivo é que essa função μ, ao multiplicar os dois lados da equação diferencial original e gerando essa nova equação diferencial, é que essa nova equação diferencial agora seja exata. Ou seja, nós desejamos que a derivada dessa função m com relação a y seja igual à derivada dessa função n com relação a x. E o que é a derivada do m em relação a y? Derivar m em relação a y significa derivar este produto com relação a y. Então vamos lá. Então, aqui, primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Semelhantemente, a derivada da função n com relação a x desta forma, muito bem. Então, essa nova equação diferencial aqui, que é essa nova forma aqui, que é equivalente, vai ser uma equação diferencial exata se essa igualdade for satisfeita. Ou seja, a derivada do m em relação a y foi igual à derivada da função n com relação a x. E para prosseguirmos daqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma simplificação. Então, a simplificação que nós vamos fazer é propor que a função μ seja função de apenas uma variável. Ou seja, a função μ ela vai ser uma função
apenas de x, ou a função μ vai ser uma função apenas de y. Então, vamos fazer o caso em que a função μ é uma função apenas de x. Então, neste caso, a derivada de μ em relação a y vai ser zero. E essa equação aqui, ela se torna da seguinte forma. Passando este termo para o outro lado da equação e colocando o fator μ em evidência, uma vez que μ é uma função de uma única variável, então μx é a derivada de μ em relação a x. Passando este n, essa função n, para o outro lado dividindo, e passando essa função μ para o outro lado também dividindo, nós temos o seguinte. Bom, uma observação importante que nós fazemos aqui é a seguinte. Como estamos considerando o caso em que μ depende apenas de x, então 1 sobre μ depende apenas de x, e a derivada de μ em relação a x também depende apenas de x. Então, isso significa que o lado esquerdo dessa equação depende apenas de x. Então, essa igualdade ela só é sustentada se o lado direito da equação também for uma função apenas de x. As funções m e n e as suas derivadas são funções de x e y, mas quando nós fazemos a derivada de m em relação a y menos a derivada de n em relação a x sobre n, o resultado é uma função apenas de x. Para obtermos então a função μ, que é o nosso fator integrante que nós estamos buscando, nós integramos os dois lados dessa equação com relação a x. Para fazermos o cálculo da integral do lado esquerdo, basta nós lembrarmos do seguinte. Se v é uma função de x, então a derivada em relação a x de ln de v é calculada usando a regra da cadeia, que é 1 sobre v, que é a derivada da parte de fora, que é a derivada da função ln, multiplicando pela derivada da função interna, que é esse pedacinho aqui. E como nós estamos aqui trabalhando com o logaritmo, então é importante que essa função v seja maior que zero. Comparando o que nós temos aqui do lado esquerdo da nossa equação, dentro da integral, nós percebemos que nós temos exatamente uma coisa desse tipo, bastando trocar a letra v pela letra μ. De forma semelhante ao que nós tínhamos aqui, em que v precisava ser maior que zero, a função μ também precisa ser maior que zero. Do lado esquerdo, então, agora nós temos o seguinte. Nós temos a integral em relação a x da derivada em relação a x da função ln de μ. Então, como resultado dessa integral, nós vamos ter a própria função ln de μ. Bom, o processo de integração gera uma constante aditiva. Mas como nós estamos obtendo uma função μ que vai ser multiplicada dos dois lados da equação diferencial, então esse valor dessa constante não é muito importante e nós vamos fazer a escolha mais simples então para essa constante c. Nós diremos que essa constante c é igual a zero. Como nosso objetivo é determinar a função μ, e como a função μ está dentro do ln, então
para tirar a função μ de dentro do ln, nós usamos a função inversa do ln, que é exponencial. Lembrando que a função μ é uma função apenas de x. Então, nós temos esse fator integrante para a equação diferencial. O fator integrante é uma função apenas de x. Lembrando, então, que para nós usarmos este fator integrante, esse pedacinho, esse integrando, precisa ser uma função apenas de x, como nós observamos aqui em cima. My menos nx sobre n precisa ser uma função apenas de x. Com isso, nós concluímos o primeiro caso, que é o caso em que a função μ é uma função apenas de x. Esse primeiro caso aqui, ó. Ou seja, o μ não depende de y. Agora, para o segundo caso, em que o μ depende de y, mas não depende de x, o raciocínio é inteiramente análogo. Como o procedimento é inteiramente análogo, para não ser repetitivo, eu vou colocar apenas o resultado final. Então, para o caso em que a função μ depende apenas de y, o fator integrante ele vai ser dado por esta equação. E neste caso, o nosso integrando ele precisa ser uma função apenas de y. Então, nem sempre é fácil encontrar um fator integrante para a equação diferencial que faz com que essa equação diferencial se torne exata. Mas para os casos em que esse fator integrante depende apenas de x ou ele depende apenas de y, nós temos essas duas expressões para o fator integrante. Isso que nós acabamos de fazer é essencialmente a demonstração do seguinte teorema. Então, nós temos esse teorema aqui. Ele diz o seguinte: se nós temos essa equação diferencial, e se a derivada dessa função m com relação a y for menos a derivada dessa função n com relação a x dividido por n, é uma função contínua que depende apenas de x, então um fator integrante para essa equação diferencial é dado por esta equação. Semelhantemente, se a derivada do n em relação a x menos a derivada do m em relação a y sobre m for uma função contínua que depende apenas de y, então essa equação diferencial aqui tem como fator integrante uma função apenas de y que é dado por esta equação.